Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live. Vamos ver hoje como liberar a dor de forma consciente da cefaleia crônica, ou seja, daquela dor de cabeça chata. Vamos entrando? Vamos entrando. Deixa eu colocar aqui o nosso tema. Liberação consciente da cefaleia crônica. Dor de cabeça. Se você tem dor de cabeça, conhece pessoas que têm também, vamos lá, pega o aviãozinho, chama essa galera para todo mundo saber que é possível sim ter qualidade de vida. Não é pra gente ficar sofrendo por conta de dores. Vamos entrando, tô colocando o tema aqui, tá, gente? Vamos lá, então. Boa tarde, Barros. Boa tarde, Lúcia. Nossa convidada já chegou. Boa tarde, Lorimar. Vamos chamar a Márcia, gente. Olá, Márcia. Olá, Tamires. Tudo bem? Tá bom aí o áudio? Tá bom. Tá ótimo. Como você está? Bem. Ah, LCD, bom ver isso, a hein? pessoa tá bem. Que ótimo, gente. Gente, então hoje a gente vai falar sobre dores de cabeça com base na medicina germânica, que a Márcia também trabalha com isso. Mas a Márcia teve uns resultados aí bacanas com o método LCD. Ela ainda não é aluna. Espero que daqui a pouco ela se torne aluna e ela vai contar para vocês Breve. o que ela teve aí de resultado, nem sendo aluna ainda. Mas, Márcia, você sabe que todo mundo que se inscreve no método LCD são aquelas pessoas que não querem só aliviar a dor. São aquelas pessoas que querem continuar tendo qualidade de vida, que quer aprofundar num processo de autoconhecimento e ter independência nesse alívio de dor. E o que eu gostaria, quero, né, sempre, é que as pessoas que me seguem tenham os mesmos resultados que você, mesmo não sendo alunos do método, pago, né, mas que vejam que é possível. Só isso. Para mim, isso é o mais importante. Sentir na pele que é possível aliviar a dor de forma independente, né? No conforto da sua casa, com o material que você tiver. Aí hoje eu queria que você contasse pra gente um pouco de como que foi para você e também contasse do seu trabalho, né? Você também trabalha com a medicina Sim, germânica e tudo claro. mais. E, gente, eu vou fazer minha apresentação aqui para seguidores da Márcia, que ainda não me conhecem. E depois eu passo a bola para a Márcia. E, Márcia, você pode se apresentar, falar como que você Tá trabalha. show. E depois como que foi que você conheceu, né? Como você conheceu aqui Uhum. a questão do método LCD. Gente, eu sou formada em Educação Física, tenho mestrado em Atividade Física e Saúde. E através do mestrado, ou a partir, na verdade, né? A partir do mestrado, eu comecei a unir um pouquinho a parte da emoção com as dores não, na verdade, né? No mestrado eu estudei a relação de aspectos de ansiedade, estresse, com desvios posturais, primeiro. Depois, na prática, que eu comecei a ir para a parte de dores, tive que fazer muito curso na área da fisioterapia para poder entender um pouco, mas eu nunca quis trabalhar com a reabilitação especificamente, apesar de ter um monte de gente que acha que eu sou fisioterapeuta, mas eu não sou. E eu não quis justamente para cobrir esse buraco que a Márcia passou. Porque Uhum. geralmente nós que temos dores, a gente sai da fisioterapia melhor, a gente teve aquele processo de melhora de alívio, mas cara, como é difícil quando a gente vai para o nosso dia a dia,
para o estresse, vai para o exercício físico, vai para a musculação. E é difícil demais de manter a qualidade de vida, entender essas tensões, como que funciona, e eu passei por isso. E por eu ter passado por isso com um problema de coluna, é que eu acabei buscando cada vez mais para mim. E eu percebi também, gente, uma das coisas que Dona Márcia vai entender quando ela se tornar aluna também, mas tem bastante conteúdo aqui que fala sobre isso, é que muito do que eu estudava na religião, eu comecei a tirar um pouco de crenças limitantes, de paradigmas, e ver que se aplicava no meu dia a dia de uma forma científica. A questão que a gente estuda com relação a fazer as coisas com amor, a fazer as coisas com leveza, que o caminho do amor é o único possível. E quando a gente olha para a dor com amor, tudo muda. Tudo muda. E essa é uma das bases da liberação consciente da dor, do método que eu criei, porque a gente foi ensinado a olhar para a dor como um problema, a olhar para a dor como algo ruim. Então a gente quer acabar com ela e quer acabar com ela. Mas se não fosse ela, a gente não olharia para um monte de coisa que a gente olha, né? Se não fosse aquela dor insistente e tudo mais. Então, hoje, os pilares do método LCD, primeiro é você entender a causa real da dor, e eu utilizo principalmente a base da medicina germânica, mas no decorrer da minha vida eu juntei várias coisas além da medicina germânica, mas a medicina germânica é o que, didaticamente, é o mais fácil da gente entender, né? Então, entender a causa real da dor. 2, aliviar de forma natural. E a liberação miofacial que a Márcia começou a praticar é uma das formas. Mas a escrita é outra forma, o gelo é outra forma, a meditação é outra forma. E o terceiro pilar é você se manter em movimento. Isso foi uma das coisas que eu conversei muito com a Márcia no direct. Se manter em movimento, porque tudo na natureza está em movimento. Então, a partir do momento que você acha que o seu problema não tem solução, você parou o movimento. Parou o movimento, parou a solução também. Então, não é só um movimento corporal, mas um movimento de estar constantemente se renovando, buscando a solução. Mas o movimento corporal aqui, como eu sou da área da educação física, ele entra muito intensamente, porque para a gente entender o que é um movimento bom para a gente em cada fase da nossa vida. Fase que a gente está mais sentado, fase que a gente está em tensão pré-menstrual, a fase que a gente está querendo matar alguém porque a gente está com raiva. Será que a musculação nesse momento é bom ou será que é outro tipo de movimento corporal? E a gente vai entendendo como que o corpo humano funciona biomecanicamente, cinesiologicamente, unido com a parte emocional, com a parte comportamental, que a medicina germânica fala muito bem, né? Então é assim que eu trabalho e dando sempre essa autonomia para as pessoas, porque eu entendi que, por mais quando eu trabalhava ainda com um aluno por hora no presencial, que hoje eu só estou no online, mas eu tenho os alunos por hora e tenho os cursos também. Mas quando eu trabalhava no presencial, que as pessoas achavam que eu estava resolvendo o problema delas. E outra que, por mais que eu resolvesse o problema delas da melhor forma possível, se elas não aprendessem a fazer no dia a dia, não funcionava, a dor voltava. Que é o que a Márcia, eu imagino, vai falar para vocês aí nesse contexto. Uhum. A gente tem que aprender, gente, tem que ter esse mínimo de independência, que eu sempre dou o exemplo de escovar o dente. Todo mundo sabe escovar o dente sem precisar do dentista, e é especialista, sabe até passar fio dental, sem precisar do dentista. Mas no alívio de dor a gente ainda tem um pouquinho de dificuldade. Márcia, então eu passo a bola para você se apresentar. Gente, eu não conheço a Márcia pessoalmente, a gente conhece aqui das redes sociais, mas ó, é um prazer, viu, ter você aqui. Obrigada pela sua presença. Boa tarde, gente. Gratidão, tá, Tamires, por estar participando, né? Um pouquinho aí da sua história, que depois é que a gente vai entendendo como que são os encontros, né? Foi a partir da dor também que você acabou criando o método LCD. Então, assim, quando a gente fala de algo que a gente sente, né, é muito diferente quando a gente começa a lidar com alguém que
olha, Márcia, realmente eu entendo a sua situação. Me apresentar um pouquinho também os seguidores da Tamires, para que possam saber um pouquinho da minha história. Diferente da Tamires, a minha formação foi completamente diferente. Eu me formei em ciências contábeis e depois de tanta persistência com medicina tradicional, não estou aqui para jogar pedra em ninguém, eu acabei pegando o caminho das terapias alternativas porque simplesmente não tinham resultado. E aí foram passinhos, né, de formiga, até eu chegar na medicina germânica, que realmente trouxe a resposta para tudo que eu passava. E é exatamente isso que a Tamires falou. Quando você entende o que é um processo de dor, não olha mais para ela como inimiga, e sim como uma situação, um programa especial que o corpo cria, né? Ele sai do programa natural para entrar num programa especial em seu benefício. Então, quando a dor passa a ser vista com o olhar de que é algo em que está te ajudando para você solucionar um conflito, você passa a olhar com amor. E o amor, ele resolve tudo, né? E foi a partir daí que eu comecei a ter esse olhar. A Tamires foi por acaso, quer dizer, por acaso não, né? A Tamires, a gente não acredita nisso. Eu vi uma live dela com o Dr. Alan Borges, né, que trabalha com a medicina germânica também, porque depois que a gente entra nesse meio, a gente quer assim absorver tudo quanto que é conteúdo. E fui lá futucar. Cheguei lá, ela tinha um método que é o LCD. E no Instagram dela mesmo, estava lá uma quantidade de exercícios que ela passa específico para dor de cabeça. E aí eu comecei a conversar com ela, comecei a falar, e teve um dia que eu, à noite, antes de deitar, fui lá e fiz os exercícios que ela estava recomendando lá no Instagram. E naquele dia, eu não precisei tomar remédio, eu não precisei ter aquela... Gente, é inexplicável, assim, porque é algo muito inusitado. Para mim, que tenho essa recorrência, né, que vinha sentindo dor há muito tempo, já foi o que eu expliquei em outras lives, a gente descobre a medicina germânica, a gente tem o conhecimento de como funciona o corpo, e tudo isso até chegar à cura é um processo. Só que não tem mais dor, não tem mais revolta. Tem a conscientização, você passa a se observar, você passa a olhar para o seu corpo de uma outra forma, a sentir o porquê que aqui está tenso, porquê aqui está doendo. Quando você movimenta, você se percebe. E naquele dia eu fiz os exercícios e eu não precisei de medicação. Eu fui dormir e acordei no outro dia maravilhosamente bem. Falei, achei, é isso. Porque, assim, foi uma junção que ela fez com o conhecimento dela, né, da formação dela, depois todas as experiências dela de dor também, e montou esse método aí, que é a liberação consciente da dor, que vai ser muito utilizado e servir para muitas pessoas, principalmente aquelas que passam a enxergar a dor como um processo de ajuda, né, do corpo. Eu estava pensando, né, antes de começar a live, é muito assim, eu não consigo nem trazer a palavra, mas não tem como dizer que depois dessa criação perfeita que somos nós, né, que é o que a medicina germânica diz, é o nosso corpo trabalhar contra a gente mesmo. Então, aí você começa a ver luz na sua frente, né? Você sai daquela coisa do, né, que a medicina tradicional te coloca, que é sentado numa cadeira, onde você é o paciente, onde você vê uma autoridade que te dá um pedaço de papel cheio de remédio. E hoje, a única coisa assim, que eu deixo bem claro, eu cuido de várias pessoas no sentido de estar auxiliando. Medicação é necessária, medicação deve continuar, nunca vou fazer nenhum tipo de menção para que isso não seja usado, mas
Remédio cuida de quê? De doença, né? E a gente está aqui para cuidar do todo. E aí, quando foi assim, essa junção da medicina germânica com a LCD, foi perfeito. E eu falei, Tamires, eu vou divulgar isso para o mundo. Porque ela conhece, porque ela também sentiu dor e foi atrás e correu e desenvolveu o próprio método. Eu cheguei lá, usei e realmente também funciona. É algo que, assim, não é só para uma determinada dor, apesar da dor dela em, né, assim, específico ser da coluna, quando ela fala de dor, é dor num todo. E hoje a palavra dor, Tamires, passou até mesmo a ter um outro significado, né? Essa semana, como eu falei para você, eu iniciei o curso lá de biodecodagem e é uma semana muito intensa, né? E eu pude me perceber, né? Porque tá ali concentrada, prestando atenção no conteúdo e tudo, o quanto aquilo estava exigindo do meu corpo, né? E eu precisava, em dados momentos, ter que parar, respirar. É uma coisa que eu passei a fazer que eu não fazia. Paro, respiro profundamente várias vezes, começo a perceber o meu corpo, qual o movimento, qual a posição que eu tô, o que está me deixando tensa. E isso vai fazendo com que a gente tenha percepção para que a gente possa lidar com esse corpo físico, né, de uma forma muito tranquila, muito natural. E o remédio passa a ser só em caso realmente de urgência. E cada dia mais sem utilização, pelo menos no meu caso, Tamires. Gratidão. Essa é a minha experiência com esse método maravilhoso que você criou. Que bom, gente, que bom. Nossa, obrigada pelos feedbacks, pelos depoimentos. Gente, isso é muito, Sim, muito gratificante, porque já tem um tempo que eu busquei fazer isso da minha missão de vida. Então, fazer isso da missão de vida vai me exigindo alterações de estruturas. Uma delas, por exemplo, foi voltar para a casa dos meus pais, para que eu tivesse tempo de estudar, de me aprofundar no conteúdo e não dependesse tanto de uma questão de exigência financeira, né, estrutural, de empresa. Por muitos momentos eu achei que estava retrocedendo, né? Que será que esse é o caminho mesmo? E quando a gente vê feedbacks como esse, renova, ajuda a gente a continuar e tudo mais. É claro que eu quero ter meu cantinho também, quero ter minha independência também, mas como eu entendi que é isso que me move, enquanto eu não conseguisse aprofundar nesse conteúdo de uma forma que me deixasse tranquila, que hoje eu acho que eu cheguei nesse patamar, num conteúdo que fizesse realmente transformação na vida das pessoas, mas não de uma forma tão dependente como eu estava. E dependente que eu falo assim, as pessoas dependendo de mim. E aqui, gente, é um método. Eu não estou dizendo que o trabalho de pessoas que atendem em consultório, que a pessoa vai lá, é atendida e tudo mais, ele é desnecessário. Claro que não. Mas a forma como eu busquei para ensinar as pessoas a terem essa independência, eu percebi que eu tinha que aprofundar um pouco mais nos meus conhecimentos para poder transmitir isso de uma forma mais didática, mais simples, para que as pessoas pudessem aprender e colocar no dia a dia delas. Então, uma das coisas que eu imagino que tenha feito diferença para a Márcia ter o alívio de dor dela, gente, é porque a gente precisa de ações no nosso dia a dia, né? Para que a gente tenha qualidade de vida. E essas ações envolvem tomar banho, dormir, comer, assistir uma televisão, e assim a gente vai escolhendo as coisas que a gente vai fazendo no dia a dia. Só que isso ainda é feito de uma forma tão automática, né? No nosso dia a dia, o que os nossos pais nos ensinaram, o que a sociedade fala que a gente tem que fazer, diz que tem que acordar cedo, tem que trabalhar muito, tem que estudar muito, e se der, você pratica exercício e dorme bem, se der. Tenta comer bem também. Mas o comer bem, ele até tem sido relativo, que tem gente que de manhã toma um iogurte com um monte de cápsula, de um monte de coisa, o resto do dia fica sem comer e tá comendo bem. Não, mas eu tô colocando todas as vitaminas para dentro, e é isso.
Então, o entrar com as liberações miofasciais é um negócio que vai dar uma mudadinha na rotina ali, nem que seja para você fazer a liberação enquanto você assiste TV, mas é algo prático, né, que você consegue colocar no seu dia a dia e você vai entendendo a necessidade desse parar para respirar, dessa prática da liberação miofascial. E isso eu vou colocando nessa didática do método LCD para que a pessoa consiga realmente aplicar no dia a dia e saia minimamente desse automatismo que a gente está, né? Que vai criando as tensões, e aí a gente vai falar um pouquinho aqui da dor de cabeça com a ajuda da Márcia também, com essa visão da medicina germânica, para que a gente minimize esse acúmulo de tensão, que são N motivos causadores. N. Você tem que ter a sensação de você estar tranquilo, de ter encontrado a resposta, e mesmo assim não quer dizer que as dores vão sair da noite para o dia, a Márcia sabe Pois disso, né? Mas Tamires toda hora dá um puxão de orelha, e aí eu volto para a realidade. Porque quem ficou muito tempo acha que o negócio, né, é assim. É claro, todo mundo quer assim. E o que você falou durante o dia a dia, parar um minutinho. Uma das coisas que eu fiz durante esse curso foi pegar o meu limãozinho e durante a aula mesmo, sabe, sentia aqui tenso, eu ia passando, e aí foi soltando. Durante o processo, depois você vai acostumando a inserir isso no seu dia a dia. E uma coisa que você falou, que foi voltar para a casa dos seus pais, para poder não ter essa pressão toda que a gente vive no dia a dia, eu também pude perceber essa semana, porque o curso ele é de 13 às 20, com 1 hora de intervalo lá às 16, né, até às 17. E o que aconteceu? A casa, né, foi ficando meio que de cabeça para baixo. E aquilo que você falou da cobrança da sociedade, do dia a dia, de fazer, de acontecer, de manter tudo. E eu, por exemplo, né, casei, tive 2 filhos, e sempre tive aquele olhar, né, que você é a responsável. E aí vem o peso, e eu senti exatamente isso, Tamires. Eu olhava para as coisas por fazer, e ao invés de pedir, né, para que as pessoas me ajudassem, eu compartilhar disso tudo, eu me sentia cada vez mais na culpa do não estar fazendo, né? E o peso aqui, é nítido isso. O peso nas costas ia aumentando. O saco de cimento só ia aumentando. E a gente vê que é totalmente o emocional ligado, né, à matéria. E isso a gente tem que ter essa noção. Tamires falou algo muito importante, porque assim, é uma cobrança imensa em cima da gente. Faz isso, faz aquilo outro, faz... E o corpo tem que vai no embalo, né? E aí quando você se dá conta, você está com uma doença, você está, né, programa especial, mas algo muito mais grave que você poderia, ao longo do tempo, ter se observado, não ter se cobrado tanto, e isso não ter se manifestado da maneira que manifesta, né? É muita gratidão. Assim, eu realmente não sou aluna ainda, mas é algo que tem que levar para dentro assim do consultório para você passar para os clientes, junto ali com a consciência da medicina germânica, passa logo a LCD para que ele tenha essa liberação. Porque a gente tem, né, esse processo que o corpo, ele meio que automatiza, né, Tamires? Durante esse processo de dor, porque tudo é vício, né? A maneira do comportamento perante uma dor, o corpo ele vai se moldando naquela situação. E depois, para tirar isso, tem que ter a liberação consciente da dor, né? E aí é aos pouquinhos que as coisas acontecem. E essa calma que a Tamires transmite, gente, essa sensibilidade, tudo isso está nos exercícios dela. E esses exercícios, com essa sensibilidade, também vai fazendo com que a gente se conecte num movimento mais leve para que a gente possa viver. A correria não deixa a gente ter percepção. A correria não faz com que eu
esteja presente comigo para que eu possa entender o que meu corpo está desejando naquele momento. E eu tenho sim que parar naquele momento em que ele pede para eu parar, porque senão ele vai me parar. Não por ser uma maldade, mas porque se faz necessário para que não se tenha algo pior. Então é assim, eu fiquei apaixonada. E é um exercício, gente, pode entrar no Insta dela, tá lá de grátis. E foi esse exercício que eu fiz sem comprar, né, sem ser aluna dela, que me, sabe, aliviou o corpo, onde eu tinha que tomar remédio todo dia para deitar, não para dormir, mas por conta da dor. E foi assim, igual mágica. E aí eu passei a ter o hábito, eu passei a me observar, eu passei a não ter mais raiva, eu passei a olhar com amor, a ter respeito pelo meu corpo. E isso assim, é muito diferente. São poucas as pessoas, a gente está numa correria, a gente está num tempo de mundo, né, que cada vez a gente percebe mais o dia, né? A gente ouve as pessoas falarem cada vez mais, o ano passa e a gente não vê, o ano passa e a gente não vê. Mas é porque cada vez a gente está acelerando mais o processo, cada vez assim, dia mais corrido, a gente inclui mais coisas para fazer e essa percepção que você deve ter, isso vai ficando para trás. E a saúde vai por água abaixo, né? É isso mesmo, gente. Márcia, vamos falar um pouquinho então da dor de cabeça com a visão da medicina Vamos, germânica, né? Para a gente explicar para o pessoal. o E pessoal está curioso. vamos fazer assim, eu vou deixar você falar da medicina germânica e Uhum, aí eu falo como que isso se aplica com as liberações tá. miofasciais e o movimento. Uhum. Então, gente, eu vou falar assim, não Aí, vou deixa eu ensinar aproveitar. Gente, quem tiver dúvida, manda aqui no comentário enquanto a gente está para a gente explicando para poder vocês, responder, né? que aí a gente ajuda vocês. Quem tem dor de cabeça, conhece alguém que tem. E lembrando que aqui a gente está com foco nas pessoas que já passaram por dor ou ainda tem dor. Se você está levando a sua vida nesse dormir mais ou menos, come do jeito que dá, não dá para movimentar, mas tá tudo bem, Vai pode seguir, tranquilo. vai na fé. Quando der ruim, vem aqui e procura a gente. Exatamente. Eu vou falar o ponto de vista da medicina germânica, porque o conteúdo é muito extenso e mais relacionado realmente à dor, né? A medicina germânica, ela baseia-se, né, que a criação de todo programa especial, que é chamado de doença, né, pela medicina tradicional, é simplesmente um programa especial que o corpo cria para poder nos ajudar no processo de um conflito biológico, que é completamente de conflito psicológico, né? Que há essa confusão aí. Um conflito biológico, ele é vivido de forma inesperada, dramático, solitário, no sentido de não poder compartilhar aquela dor. E aí existe algo que se chama tríade, né? Nesse momento a gente tem o corpo é afetado, né? Em três situações: é a psique, que é o nosso sentir, o cérebro e o órgão, né? Então essas três junções vão reverberar, né, num programa especial em determinado órgão ou tecido. Isso dependendo da maneira do seu ressentir, da maneira em que você vai encarar aquela situação. É claro que a gente passou já por muitos conflitos biológicos e passaram desapercebidos e foram solucionados, mas aqueles mais fortes, como foi o caso do Dr. Hammer, que teve, né, essa experiência de perder um filho e após isso ter um insight de que o câncer que ele havia desenvolvido poderia ter sido por isso, e trouxe para a gente esse conhecimento maravilhoso aí, que a gente passou a ter um novo olhar, né, para a medicina, passou a ter um novo olhar para as manifestações no nosso corpo. Foi a partir disso, primeiro ele fez associação com o câncer, depois ele estendeu para todas as doenças, que todas elas vinham a partir de um conflito biológico do corpo. E com isso, a gente passa a olhar para aquilo que é chamado de doença como algo que vem para nos ajudar. E quando você acolhe aquilo que está se manifestando no seu corpo, o seu corpo mesmo já entende que a sua
assim, o seu comportamento mudou, que você agora está olhando de uma outra forma, que esse acolhimento ele vai fazer com que tudo isso seja resolvido de uma forma mais fácil e mais rápida. E o profissional que tem conhecimento da medicina germânica, quando ele pega um paciente, né, que tem essa facilidade, tudo acontece de forma muito mais breve e mais fácil. Porque o ressentir, ele tem que ser ressignificado, tem que ser dado um outro sentido, né? Conflitos biológicos a gente vai viver. Eu estava até conversando, Tamires, com uma amiga que ela trabalha na área de inteligência emocional, né? E como a gente está desestruturado e como os conflitos fazem diferença quando a gente não tem esse emocional preparado para quando as coisas acontecem, né? Falei com ela, vamos botar isso para frente, falar alguma coisa sobre isso, para que a gente possa se preparar mais. A gente está vendo aí a situação do Covid, como tem se dado, né, a despreparação, assim, as pessoas não estão preparadas para as situações que são vividas no dia a dia, e tudo isso reflete de uma forma muito significativa, atingindo de uma maneira que nem precisava ser, né? Claro que tem coisas que realmente a gente vai viver com intensidade, não tem como foi com o Dr. Rami, a perda de um filho, e apesar de ter acontecido isso, ele foi morrer lá, foi em 2017, né, Tamires? E Ele não foi de faleceu? câncer. É, Não lembro da foi em data. 2017, ele teve AVC. Ele conseguiu lidar com isso de uma forma muito tranquila, muito natural, porque a gente passa a conhecer, isso que é interessante, né? As fases da doença. E uma experiência que eu tive, vou compartilhar com vocês, eu me mudei tem 3 meses para Montes Claros, né? E a primeira vez que eu vim para cá, para procurar casa, eu cheguei toda já inchada. Sabe? Já vai entender bem. Quando voltei para casa, cheguei também com o corpo, né, as pernas já aquele, né, pilão assim muito inchado. E aí depois que eu mudei, né, eu já sabia qual era o processo, já entendi. Quando a gente sai do nosso habitat natural, a gente começa a fazer reserva no corpo, o corpo começa a reter líquido. E foi só um processo. E foi muito bonito desencadear, porque eu sabia o que estava acontecendo comigo. E foi só uma questão de esperar para que meu corpo voltasse a funcionar no programa normal, desinchasse. Eu já fui ao Rio depois disso, são 18 horas de ônibus, nem um pouquinho inchada. Aí a gente entende que realmente é isso que acontece. Outra experiência foi, cheguei aqui, a casa que eu aluguei pela internet, né? Então, basicamente você vê a casa, o local não. E eu não gostei do local. Olha o que aconteceu. Eu comecei a não enxergar mais direito. As letrinhas miúdas eu já não conseguia mais ler. E aí eu falei, calma, corpo, eu entendi, já sei qual é o processo. É uma maneira de você querer me proteger, mas está tudo bem. Daqui a pouco, quando eu conseguir um novo lugar, eu vou mudar. E aos poucos a visão foi voltando ao normal. E eu não estava enxergando, Tamires, o percentual, né, do telefone de carregamento. Não enxergava mais aquilo. E eu voltei novamente a enxergar, porque eu entendi o processo, vi o porquê, conversei com o corpo, entendi, esperei a fase passar, e é assim que se dá dentro da medicina germânica. Faz aí alguma colocação, Tamires, que eu Sim. tenha deixado de E fazer? nesse contexto que a Márcia trouxe do programa biológico, né, que vai acontecer em todas as partes do corpo, programa especial, desculpa, vai acontecer em todas as partes do corpo. O que seria esse programa especial? Durante o dia a dia, a gente tem um mecanismo natural de ter mais atenção durante o dia e de ter mais Uhum. relaxamento à noite. É como se alterasse esse mecanismo natural. Sabe quando a gente precisa ficar trabalhando até de madrugada para poder entregar um projeto que falaram para a gente que tinha que entregar, porque senão não ia ter salário e a gente não ia ter todas as consequências, né? A gente vai começando a alterar esse programa natural de ter mais atividade no Uhum. dia e ter mais descanso à noite, e a gente precisa ter o mesmo nível de atenção à noite também.
Mas isso vai acontecendo no decorrer da nossa vida de forma imperceptível. Mas, Tamires, por que de forma imperceptível? Porque seu corpo, seu cérebro, ele é um gestor de energia muito inteligente. Ele não vai deixar você ficar percebendo muitos problemas enquanto você tiver muito problema. Primeiro você tem que começar a resolver esses problemas, para depois você começar a perceber esses problemas. Porque se você ficar gastando muito tempo percebendo os problemas, é como se você não pudesse resolver eles. Pelo menos foi assim que a gente entendeu que funcionava até aqui. Daqui para frente a gente consegue fazer um pouco diferente. E na cabeça é até um pouquinho mais complexo da gente entender por quê. A dor de cabeça ela vai funcionar nessas duas formas. Pode ser que você perceba a dor de cabeça no momento que você está no auge de problema, e pode ser que você perceba a dor de cabeça no momento que você já começou a resolver esse problema. Por que isso acontece? Porque o seu cérebro ele tem os tecidos que originaram todos os órgãos. Então, se você tiver problema no estômago, seu cérebro vai estar trabalhando. Se tem problema no dedo mindinho, seu cérebro vai estar trabalhando. Se tem problema no coração, seu cérebro vai estar trabalhando. Se você tem problema no cérebro, seu cérebro vai estar trabalhando. Então, por isso que no cérebro é um pouco mais difícil da gente entender esse contexto. Porque na musculatura e no osso, de um modo geral, a gente vai pensar dor, resolução de conflito. Você começou a resolver. Mas na cabeça a gente pode ter dor também na fase ativa, e é o caso da Márcia. Se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso, Márcia. Porque aqui, gente, você pode ter dor de cabeça. Se você tiver dor de cabeça pulsante na cabeça, vai ter mais relação com resolução de conflito. Você já começou a resolver algum problema. E não necessariamente precisa ser na cabeça, tá? Pode ser em outras partes do corpo. Por exemplo, um problema cerebral, podemos dizer assim. Mas a gente pode ter dor de cabeça de pressão, de apertar, que é uma característica da fase ativa de conflito intelectual. Aí é um problema na região mais do cérebro, que vai exprimir a dor na cabeça também. Aí pode ser uma dor de fase ativa. E porque para cada parte do corpo, gente, ele vai entrar nesse programa especial quando em algum momento eu não pude realizar a minha ação. Lembra que a Márcia falou, você não pôde demonstrar o seu sofrimento, você estava sozinho, vai abrir um programa especial? Então, esse conflito intelectual, para quem está aqui ouvindo e tem dores de cabeça crônicas, dores de cabeça crônicas, ou conhece alguém que tenha, o que vocês têm que pensar? Lá na sua infância, adolescência, algum momento, você passou por alguma situação de que você tentou utilizar o seu intelectual e não conseguiu? Você tentou ser muito inteligente e não conseguiu? Você teve que ser muito inteligente porque alguém te obrigou? Ou alguém te falou que você era burro? Porque você faz tudo errado, porque você é burro, não sei o quê. E a gente passou por uma criação, muitas famílias passaram por isso, historicamente, a gente vai considerar isso. Infelizmente, mas já aconteceu e a gente arca com as consequências, só que de uma forma que a gente vai perdoar e vai seguir em frente. Mas se você já passou por isso, pode ter este conflito ainda ativado, dessa desvalorização intelectual. Então é aquela pessoa que precisa estudar e não vence. Você pode estudar 24 horas por dia, que o vazio do conflito intelectual ele não é preenchido, porque ele não vai ser preenchido pelo intelectual, pelo estudo. Ele vai ser preenchido pela emoção, né? Você quer falar um pouquinho sobre o seu, Márcia? Você falou de estudar, eu lembrei, né? Tá ali o caderno, os livros. É um conflito mesmo, gente. Você não, enquanto você não resolve, eu acho que até depois que resolvido, por conta do hábito, você ainda persiste em. E no meu caso, havia uma cobrança muito grande dessa necessidade, né? Para você ter noção de como era a situação, eu assumi uma responsabilidade pela educação da minha irmã, que quando ela não passava de ano, eu chorava. Eu que sentia, o ressentir era meu. Você tem noção de como era o conflito, né? Então, e você acabou de falar, a gente estuda e não preenche, porque é no emocional, não adianta. Você sempre vai estar achando que é pouco, você vai estar sempre achando que você não tem o conteúdo necessário.
né, que ainda falta alguma coisa. E aos pouquinhos eu estou resolvendo esse conflito, mas é exatamente isso. Você entra num buraco e foi antes de ontem. Meu marido, ele fez um comentário sobre isso. Eu falei, nossa, até ele percebe. Você estuda o tempo inteiro e nem me dá atenção. E aí eu pensei, nossa, meu Deus, fala alguma coisa que você faria pro resto da vida, Márcia, sem reclamar, estudar. Para ter noção de como, né, o conflito lá na infância, e esse conflito na infância, aprendi isso essa semana, né, que é o conflito programador, ele pode desencadear anos e anos depois, né? Então, assim, a dor de cabeça, ela pode fazer parte do conflito ativo, como também na resolução de outros conflitos. A cabeça, coitada, ela vai passar aí por quase todos, né, os momentos, tanto de solução, como o momento em que você realmente está vivendo um conflito. E eu fui lembrar desse conflito intelectual, gente, através da Tamires. Por isso, assim, terapeuta precisa de terapeuta. Porque às vezes a gente olha para a gente e não consegue fazer associação nenhuma. Por mais que a gente tenha, né, algum conhecimento, porque a gente nunca sabe tudo, o outro sempre desperta na gente aquilo que, né, se faz necessário enxergar. Por isso que lá atrás eu disse que não existe coincidência. A Tamires apareceu na minha vida e eu falei para ela, foi você, apesar de eu ter passado por 3 cursos de medicina germânica, que falou do conflito intelectual e eu voltei na hora, não precisei nem fazer o processo de meditação profunda, que é o que eu utilizo no meu método, né, o DMC, para lembrar do conflito. Foi rápido. Eu fui lá e revivi. Exatamente o momento em que eu me senti totalmente desvalorizada por conta de, naquele momento, a pessoa que estava do meu lado recebeu um elogio e eu não. Olha só, às vezes é uma coisa insignificante, gente. Que Naquele parece, momento. né, Que insignificante, mas que parece, na verdade é muito significante. não é. Até porque eu tinha isso, né, muito intenso dentro de mim, essa coisa do estudar. Com 4 anos de idade, botaram um jornal na minha frente para eu ler. E eu li aquilo e as pessoas aplaudiram e eu me sentia, né, a heroína, porque era uma cobrança muito grande. E aí depois eu inverti. A cobrança começou a ser de mim para comigo. Tirar o 8 para mim é horrível, né? Eu não sei mais nem como é que é nota hoje em dia, mas 88, para mim só 10 era o que estava bom. Então esse tipo de conflito ele é vivido de uma forma muito intensa, é a forma da dor de cabeça que dá pressão, tensão, né? Que é a forma do conflito ativo. E viver nesse conflito ativo durante anos não é nada gostoso. E eu vou falar para vocês algo que, assim, resolvam o quanto antes. Porque, como eu falei, o corpo ele tem o processo de adaptação. Então, para ele entrar nesse processo de dor e permanecer, mesmo após você ter reconhecido, você ter ido lá, visto o conflito, olhado para ele, entendido de uma nova maneira, que foi o que eu disse agora, foi para mim, né, olhando agora, pareceu insignificante, o corpo ele já se moldou. E agora eu tenho que fazer o trabalho inverso para ele voltar a funcionar novamente como o normal, porque foram muitos anos. Eu fui abençoada agora, mesmo com 35 anos de busca, eu me sinto abençoada, porque somente assim, todas as pessoas que chegarem para mim com dor de cabeça, eu vou poder apresentar uma maneira diferente de solução, coisa que não foi na minha época, foi até o contrário, eu tive muita, assim, medicação errada, porque não se existia tratamento para dor de cabeça. Né? Dor de cabeça era sempre uma coisa de, não, vai ali e toma um analgésicozinho. E aí você cria esse hábito vicioso, você cria uma cefaleia de rebote e cada vez mais você precisa tomar remédio. No meu caso, como eu dizia que tinha pressão, as pessoas começaram a passar os Zepam da vida, né, diazepam, clonazepam, todos os pães, por quê?
distensiona, porque realmente, né, em conflito ativo vai apertar, vai doer, né, vai inchar. E assim, esses remédios, eles causam vícios. Você cria dependência. E depois só através de um processo de reconhecimento, através do processo LCD, liberação consciente da dor, é que você vai aos poucos conseguir se livrar disso. Então, quanto mais rápido vocês procurarem, melhor, para poder resolver e não ficar com essa sensação de dor. O corpo é muito inteligente, gente. Para ele se adaptar, né, é rápido. É porque ele precisa sobreviver, esse é o motivo principal. Uhum. E uma amiga minha que está aqui assistindo, a Sol, ela falou assim, passei a infância e a adolescência ouvindo que como eu sou adotiva, eu não ia conseguir um monte de coisas. E a minha dor é do lado esquerdo e pulsante. Ela tem problemas com enxaqueca também, mas ela é uma aluna LCD, sabe todas as práticas de É uma liberação felizarda também. Só que aqui, gente, a gente falou de um dos passos, que é entender a causa. Então, o que a Márcia começou a fazer foi a prática das liberações miofasciais, que é o quê? Você vai pegar um objeto, ou redondo, ou comprido, ou os dois, e vai pressionar o corpo, que vai puxar fluxo sanguíneo, trazendo os nutrientes Aproveitem, necessários. gente. Tamires é muito boazinha. Já está E por que a liberação miofascial, gente, é um excelente aliado para o primeiro passo, que é entender a causa real das dores. Não achar que é só porque você ficou no sol muito tempo, porque você ficou sem beber água, porque você... vários motivos aqui a gente poderia elencar, né? Porque o movimento da liberação miofascial vai movimentar o fluxo sanguíneo com os nutrientes necessários para aquele momento. Ou você está fazendo porque você está com dor, ou você está fazendo porque você praticou um exercício físico mais intenso, porque você teve um dia mais estressante, porque você quer fazer, porque você já entende que faz bem para o seu corpo, mas ele é contínuo. Ele deve estar presente no seu dia a dia de forma contínua, pelo menos nessa fase de um mundo que a gente está vivendo, que a gente está mais sedentário. Por mais que você faça a prática de exercício físico, a comparação com a quantidade que a gente se movimentava quando a gente não tinha carro, quando a gente não tinha televisão, quando a gente não tinha celular, é muito maior. É muito menor, desculpa, hoje em dia, né? Controle remoto, né? Então a gente vai acumulando muito mais tensão. Então agora a gente precisa de ferramentas diferentes para aliviar essa tensão. Como que antigamente se aliviava essa tensão? Andando. 2, vai ver o índice de pessoas viciadas em bebidas alcoólicas. Às vezes a gente acha que a pessoa não tem problema, mas ela está resolvendo de outra forma. Viciadas em drogas, viciadas em sexualidade, eu estou aliviando a minha tensão de outra forma, ou eu estou tampando ela, né, com alguma outra coisa. Se você que está assistindo aqui, gente, todos nós temos vícios, tá? A gente pode olhar aqui, cada um vai ter o seu, seja de alimento, seja de falar mal dos outros, o que é que seja. Mas a partir do momento que a gente vai saindo desses vícios, eu já não resolvo os meus problemas só com a bebida alcoólica, eu já não resolvo os meus problemas só com uma prática sexual, eu já não resolvo os meus problemas com um tipo de droga, que pode ser o remédio. Aí a gente vai precisar encontrar outras ferramentas. Porque você aliviava a tensão de outra forma. Não dá para falar que não aliviava. Você aliviava. Seja pelo movimento, quando a gente não tinha carro, não tinha televisão, não tinha celular. Como a gente está ficando mais sentado e está se afastando cada vez mais de vícios que nos prejudicam, que causam efeitos colaterais, como, por exemplo, é o do remédio, a gente vai precisar dessas formas mais naturais. Mas a busca pela causa natural, pela causa real das dores e das doenças, ela vai precisar acontecer em algum momento. Não é algo simples, eu não falo aqui que é simples, não passa a mão na cabeça, mas a medicina germânica vem aqui com ferramentas muito mais esclarecidas para a gente poder entender isso, mas é tudo formação de memória, gente. Depende de um tempo para você fazer
essa alteração. E eu queria que a Márcia também falasse um pouquinho para a gente como que é a prática de movimento dela, seja exercício físico, no dia a dia e tudo mais, porque a gente trocou algumas figurinhas sobre a musculação, né, Márcia? Foi, Que é o você terceiro falou pilar aí, da a LCD. musculação. Uhum. E uma coisa que todo médico falava para mim é que eu tinha que fazer exercício, né? Que a serotonina, ela ajuda a melhorar a dor. E o que eu passei a perceber é que toda vez que eu chegava da academia e meu corpo começava a esfriar, o que vinha, uma dor de cabeça ainda muito mais intensa. E aí, conversando com a Tamires sobre isso, ela me falou, né, sobre como eu poderia estar agindo com o meu corpo durante a musculação, não deixar de fazer, porque um exercício realmente é algo fundamental, é coisa que a gente deve fazer, mas de uma forma diferente. Ela, por ter o conhecimento, né, ela conseguiu me explicar determinadas coisas que eu passei a reparar quando eu estou numa academia fazendo exercício, que é tudo muito estático, né? Então, assim, isso faz com que a gente comece a tensionar tudo. E o que eu percebi também, Tamires, foi que há uma circulação sanguínea muito, né, mais rápida quando a gente está fazendo exercício. E isso, de uma certa forma, acabava fazendo com que começasse a ter uma dor pulsante. E assim, para depois de toda a conversa que tive, gente, ela me deu toda a atenção, eu não comprei o método, tá? Ela conversou comigo, ela me explicou, teve toda a paciência do mundo, porque a gente que tem dor, às vezes, quer uma coisa assim, imediata, e não. E ela foi ali persistente e acabou conseguindo me explicar, e eu tive realmente a noção. Essa intensidade de exercício, muitas vezes, né, que traz a dor, ela até questionou se realmente, né, Tamires, era necessária essa intensidade de exercício, se isso realmente faria sentido no caso das pessoas que têm dor de cabeça, como eu tinha em intensidade muito maior, se realmente dessa forma seria um benefício ou não. E é algo que ela está realmente assim ainda, né, pesquisando, que daqui a pouco vai ter aí novidade para a gente, não é, Tamires? Sim, sim. Isso são estudos muito recentes, gente, do exercício Uhum. físico aí, e os últimos 2, 3 anos têm vindo referências falando que os exercícios leves, eles são mais capazes de diminuir os nossos problemas cardiovasculares. Então, se Aí, você tem dores isso que eu acabei de falar, né? de cabeça, tem uma relação com o vascular. Só que se eu só olho a mecânica, eu fico tentando alterar só o exercício da musculação. Ah, então muda esse Uhum. ângulo. Ah, então troca esse peso. Eu tenho que ter um olhar um pouquinho mais abrangente disso. E um olhar mais abrangente com relação a isso é, por exemplo, entender historicamente que o parar para fazer exercício físico não é uma estratégia de sobrevivência para o nosso cérebro. A gente se movimentava para comprar alimento, a gente se movimentava para ir trabalhar. Se for na época das cavernas, então a gente se movimentava para caçar. Parar para fazer exercício físico, seu cérebro fica assim: meu, o que você está fazendo? Perdendo tempo fazendo exercício. Você tem problema? É isso que ele pensa. Quando a gente vai fazer alimentação saudável, é a mesma coisa. Meu, vai comer. Que diferença tem de comida saudável para não saudável? Você precisa comer. Porque a memória celular é outra, né? O registro é Exatamente. outro. Agora, você pega uma pessoa que tem conflito intelectual, Dona Márcia, aí você coloca ela numa academia, a pessoa só entende que ela precisa estudar. Estudar, 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 a academia ela está estudando, ela entra no conflito de novo. Estou deixando de estudar. Novamente. Para estar aqui fazendo força, me deixando ainda mais tensa, porque Isso. determinados exercícios deixam a gente realmente mais tenso. O sangue começa a circular com muita velocidade, a dilatação, né, acontece. E quando o sangue esfria, filho, o que vem primeiro é a dor. Isso. E Então, eu sempre assim, entrava nessa, assim, contestava, né, os médicos por conta disso. Vocês mandam eu fazer exercício e o exercício me dá mais dor.
Exatamente. Então, encontrar esse contexto que atenda às necessidades. A gente precisa se movimentar? Precisa. Precisa se movimentar, a natureza está em movimento, a gente precisa se movimentar. Mas qual é o movimento que vai ser útil para mim? Aí, meu amigo, é muito estudo, muito autoconhecimento, entender como que o nosso corpo funciona. Na musculação, por exemplo, uma das coisas que eu expliquei para a Márcia é que a musculação ela é muito linear, os movimentos, né? E na hora que a gente vai virar da cama, a gente gira o tronco. Na hora que a gente tem uma cãibra, a gente se contorce inteiro. Você vai pegar um balde no chão. Por mais que você tente descer assim retinho, tem os movimentos do seu corpo que dobram, que torcem. A gente não namora parecendo um robô. Quando eu fazia dança de salão, teve um cara de Belo Horizonte que veio dar consultoria e o povo da dança de salão parece que é um robô dançando assim, né? E a gente estava ensaiando para uma coreografia e ele falou assim, gente, a gente tem que passar emoção no palco, na dança. E num relacionamento, você não relaciona assim com a pessoa. Durinha, não, né? Você tem aquele abraçar, aquele envolver. Só que como que eu consigo fazer isso de uma forma saudável no meu dia a dia se eu não treino? No meu treino é tudo retinho. Então, se para a Márcia, Márcia, Tamires, a Márcia fala para mim, vamos colocar essa possibilidade, mas Tamires, eu sou apaixonada pela musculação. É um negócio assim que me revive quando eu tô lá. Então, vamos alterar um pouquinho, põe as liberações junto com a musculação, coloca exercício mais de torção, usa mais polia, menos máquina, vai mais para exercícios de chão. E isso eu explico no método. O que são movimentos funcionais, como que o nosso corpo trabalha. E aí você vai juntando várias ferramentas para entender como que a dor aparece no seu corpo. Olhar só para uma, ou só para outra, ou só para outra, vai ficar sempre faltando alguma coisa. Aqui a gente tenta unir tudo. Então, é o alívio de dor através do movimento. Movimento corporal, o movimento emocional, o movimento para solucionar o problema através do movimento. E que tem independência, né? Hoje, amanhã e sempre, com o material que você tiver, na hora que você quiser, no local que você estiver. Porque a dor não escolhe o lugar, né? Na hora que você tiver, se você precisar fazer, você tem um limão, você tem uma bolinha, você tem um rolinho, você sabe como utilizar. Porque no método, gente, são inúmeros protocolos para alívio de dor. Tem o de dor de cabeça, tem o para insônia, tem para dor no joelho, dor na coluna, dor no tornozelo, dor no ombro, com as ordens específicas, tudo separadinho lá, na parte de liberação miofascial. Mas tem a parte dos exercícios também. Agora eu estou terminando de colocar lá a parte de gestão de tempo. Então, como organizar as tarefas no dia a dia. E aqui, Márcia, eu me compadeço da sua dor, porque eu sofro desse problema intelectual também, de ter que estudar. Mas já tem um tempo que eu tenho buscado entender mais esse conflito. E agora eu estou numa fase, assim, que eu organizo meu dia. E aqui eu sugiro, gente, eu falo lá no curso, eu sugiro um aplicativo que chama Neotríade, que é do Christian Barbosa, com quem eu fiz o curso da gestão de tempo. E lá ele orienta que você planeje o seu dia para no máximo 6 horas. E eu fui começar a perceber que só de aula, geralmente, de horário marcado, eu tenho 8. Mas as outras coisas que a gente coloca. Curso disso, reunião daquilo, não sei o que, daquilo outro. E eu estou numa busca de cada vez diminuir mais. A gente gasta mais do que 6, muito mais do que 6, né? Sim, mas 6 horas ele fala assim de planejado. Aí fora dessas 6 horas, você vai encaixar as coisas que são importantes, as transições, algumas urgências, né? Ele separa o que é tarefa de compromisso. Agora que eu estou começando a deixar essas folgas no meu dia, gente, é incrível como a cabeça fica assim. Você tá com um horário de folga, você sabe que tem coisas planejadas para o dia seguinte e a cabeça fica, podia adiantar o negócio do dia seguinte, vai que dá um BO. Podia ler aquele livro que não sei o que, podia assistir aquela palestra que não sei o que, não sei o que. E tem hora que eu tenho que falar assim, cabeça, não vou fazer, vou curtir meu momento tranquilo. Vou mexer com alguma coisa nas minhas gavetas, vou mexer aqui no quintal, vou brincar com a cachorra. Eu quero fazer algo fora
do controle. Vou observar o dia, porque senão a gente só vai pegando coisa, pegando coisa, pegando coisa, não desacelera. Mas eu vou falar para você, é um negócio mega difícil. Mega difícil. Uhum. Você tá com tempo sobrando e você não arrumar. Algo para E, fazer. e não é sobrando necessariamente, né? É aquele tempo que você deixou para você mesmo. O Christian Barbosa fala, gente, a primeira vez que eu marquei um compromisso comigo, estava lá na minha agenda, compromisso comigo. Aí minha secretária perguntou, você quer que reserve uma sala? Para quantas pessoas é? Eu falei, não, ninguém, é só comigo. E ela ficou assim. E ele saiu de carro com ele mesmo e ele ficava assim, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Porque ele estava tão ligado no trabalho e coisas, é um compromisso Aham. comigo e agora? Ele se sentiu perdido. Pois é, a gente não tem esse hábito, né, de parar. E algo que você falou interessante, o Tamires da dança, eu iniciei a faculdade de dança, né? E foi um dos períodos que eu menos senti dor. Lá a gente fazia uns movimentos, né? A academia, a gente assistia a aula sentada no chão, era tudo de madeira, não tinha essa estática de estar numa cadeira, né, em frente a uma mesa, a gente já sentava, deitava no tapetinho, a maneira do corpo se colocar da maneira que ele achava confortável. E tinha uma aula em que a gente fazia os movimentos da forma em que o corpo ia pedindo. E era muito interessante que a gente remetia aqueles movimentos animais e ali o corpo ia soltando, soltando, você no chão levantava, descia, deixava fluir. E assim, foi brilhante. Não dei continuidade porque eu teria que abrir mão praticamente da minha família. Eu morava nessa época em Rio Não, não, das não, não. Vai Ostras. abrir mão do seu conflito intelectual. Para fazer É, dança tem que abrir mão do conflito intelectual. Abrir mão de família é uma desculpa. pois é. E aí acabei parando, mas foi muito interessante porque o É, contato com o corpo era muito grande e acontecia exatamente isso que você falou. A gente vive assim, ó, no estático. E lá a gente conseguia liberar, soltar. E é isso que, assim, sozinha mesmo a gente pode fazer no dia a dia, né? sim, E a gente não se permite, né? Essa coisa do estar com você mesma sem fazer nada. A cabeça está o tempo inteiro pedindo faça alguma coisa, faça alguma coisa, faça alguma coisa. é. Eu queria ver se a Marta está por aqui ainda, que ela colocou uma pergunta que eu não Tá, entendi, será? tá? Minha irmã foi aquela que eu falei que Marta! eu que chorava no lugar dela quando ela repetia de ano. Ô, Marta, ajuda a sua irmã Márcia a resolver o conflito dela, por favor, tá? Ela colocou aqui como posso classificar uma dor que o meu corpo não reconhece mais. Eu não entendi bem a É, pergunta, eu porque vou explicar. se tem Tem dor, o corpo está uns. reconhecendo, não? Então, ela passou a sentir isso depois que ela fez uma cirurgia. Ela teve um hematoma subdural. Eu estava junto, né? Presenciei tudo. E aí, depois que ela fez essa cirurgia, a cabeça dela ficou meio que anestesiada. E o que que acontece com ela, Tamires? Ela só sabe que está com dor de cabeça por outras sensações, tipo um enjoo, um incômodo, mas não a dor na cabeça. É algo aí que ela tem que procurar com ela mesma para poder tentar entender, porque ela já comentou isso comigo e eu também não consegui explicá-la. Foi depois dessa cirurgia que meio que ficou assim, dor, e ela, durante o A cirurgia processo foi onde? antes, foi na cabeça. Na Ela cabeça. abriu aqui assim, para poder sair, né? Porque estourou o hematoma. E depois disso é como se a cabeça dela tivesse ficado anestesiada. Ela não consegue ter sensações de dor na cabeça, principalmente, dor de cabeça, Hum, entende? E ela sim. sentiu muita antes de ocorrer, né, a cirurgia. A cabeça praticamente ia explodir. Tinha explodido, né? Lá a bolinha É, de sangue havia arrebentado. você já viu o documentário Rio, que está no Não, Netflix? não. Não? Faz.
Marta, para você aí também, tá? Eu imagino, me veio duas hipóteses aqui na minha cabeça. No procedimento ter afetado algum sistema sensorial, né, que Uhum. faz o recebimento aí do sinal de dor, Que é mas quando também faz o vai e volta, né? o Entendi o que você sistema falou. aferente e Uhum. eferente. Aferente e eferente, né? Mas também o próprio, a própria furar o corpo, ter o ataque, né, a integridade que a gente chama da A pele. incisão, né? Que é Isso, quando ele tem já é aquela. uma agressão para o corpo. É. Então, o corpo Uhum. pode ter criado um processo de proteção ali com toda. E no crânio, cara, são muitas camadas de fáscias ali. A dura É. mater é uma das mais difíceis, eu acho, de serem estudadas. Uhum. Então, uma das formas que eu vejo dela buscar é a fisioterapia. Deve ter ficado cicatriz, né? Ficou. É, não é tão funda, mas ficou que ele abriu bem aqui assim na frente, né? Sim, a Tem fisioterapia cicatriz, local mesmo. ela não sente porque Então, está adormecido. com aqueles equipamentos da fisioterapia para poder soltar as cicatrizes, Aham, mas soltar de uma forma profunda. A Dani colocou aqui a osteopatia pode ajudar. Eu também vejo que pega um fisioterapeuta que faça essa manobra, que seja aham, osteopata, vai ajudar também, que aí ele já tem a perfeito. visão do crânio, das vísceras. Uhum. Mas eu sugiro, eu estou abrindo aqui para eu tentar lembrar o nome do cara. Eu sugiro assistir o documentário Heal, que está no Netflix, que fala do poder da mente, de cura, várias coisas, para ver Aham. como que o Joey Dispenza explica lá o processo de cura que ele fez da vértebra dele, de reconstrução. Mas tem um químico. Lembrei o nome aqui, peraí. Tem um químico chamado. Que ele aparece também nesse documentário. Deixa eu pegar o nome dele aqui que vai ficar mais fácil. Teve Aproveitar, depois digita aqui como é que se escreve esse rio. É Heal. H-E-A-L. Uhum. Ok. Tem um químico que aparece nesse documentário também, o nome dele é David Hamilton. David Hamilton. Uhum. Aí teve é tipo um congresso, mas um mini curso online do pessoal que está no Instagram que chama Unite Portugal. Unite Underline Portugal. Aí eles pegaram trechos das gravações do Rio e colocaram nesse mini curso online. Mas eu acho que deve achar esse vídeo em algum lugar. Eu não lembro da fala desse David Hamilton no documentário Rio especificamente, mas vai que tá lá e Uhum. eu lembro do Ah, curso que eu fiz. Eu até gravei o trecho. Ele é um químico que já trabalhou na indústria farmacêutica e ele tinha a vontade de levar a cura do câncer para as pessoas, porque ele entende da química, como que funciona, uhum. mas quando ele foi tentando fazer isso dentro da indústria farmacêutica, o chefe dele chamou ele e falou: olha, a indústria ela precisa pagar os acionistas e para isso ela precisa ter lucro. Tá entendendo onde eu quero chegar? Mais ou menos o que o Dr. Hammer passou, né? Isso. Só que aí ele saiu da indústria farmacêutica e hoje ele ajuda as pessoas nesse processo de autocura. E tem um momento que o entrevistador pede para ele explicar mais ou menos como funciona. E aí ele fala pausadamente, quando você está com alguma doença, algum problema, para você imaginar como se fosse uma pedrinha caindo num lago, e aí o lago é o seu organismo interno, e as vibrações Aham. nesse lago que vai fazendo o desmanchar ali do problema, né? E ela pode fazer essa prática diária para essa Legal. região do Aham. cérebro também. Aham. Muito show. Tem muita informação hoje em dia, né, Tamires? A Tem. gente está aí numa época muito legal que, para quem busca, acha, né? Tá Também. muito mais fácil o acesso, né? Eu tô assim comparando com entrar numa farmácia e pegar um comprimido, né? Eu sei que é mais prático, mas para quem Sim, realmente quer o reencontro, né, com o seu próprio corpo e com a saúde, tem muita informação boa. exatamente. Gente, eu acho que então é isso, né? Acho que a gente poderia continuar o papo por horas aqui, porque o Ih, assunto ele tinha é bem muito bacana, assunto. bem extenso.
Mas eu agradeço demais a presença da Márcia, Nossa, todos os feedbacks. eu que agradeço. Muito obrigada. Uhum. Nas consultas, LCD é uma das indicações, porque não tem como, é complementar, né, a prática, né? Eu descubro o conflito, resolvo, e para sair a dor, né? Eu tenho LCD aí como complemento. Isso é Ó, para magnífico. quem perdeu nessa quinta-feira, eu fiz uma live com uma pessoa que nunca tinha praticado as liberações miofasciais e eu fiz um mix ali, como se ela estivesse fazendo uma avaliação da leitura biológica comigo e ensinei ela a prática. No lugar do rolo, ela fez com uma garrafinha de água, gente. E no lugar da bolinha, ela tava com... Ah, não, ela tinha uma bolinha de tênis, mas ela tava com uma cebola também, a gente nem usou. Mas a garrafinha de água eu achei fantástico. Assistam lá para vocês terem uma ideia do que Eu seria se vou vocês fossem um assistir. aluno do método. Aham. Eu uso, é um rolo assim de macarrão, tá, gente? Ah, legal. Funciona bem legal. Funciona mesmo. Usa cebola e são esses dois. Só Que isso bom. dá certo. E já fiz também usando gelo, que foi excelente. Isso, gelo é um paralelo super bom. É. Márcia, então, um excelente restinho de sábado, final de semana para você. Para você também, vamos aproveitar, sair do conflito intelectual, deixar, né, Isso a aí. mente fluir, sem ter que Mas sem pressa. estudar. Não é do dia para noite. Sem pressa. É, claro. Gente, obrigada pela Foi presença de ótimo, todo mundo. Tamires. Até mais, Tchau, um Márcia. beijão. Tchau, tchau. Obrigada a vocês todos. Tchau. Tchau.